A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu vou analisar aqui agora um vídeo desse irmão aqui, é da Congregação Cristã no Brasil, e ele está exortando as pessoas a criar uma espécie de missão resgate dos pecadores de morte da Congregação Cristã, ok? Mas, sabe, tem as minhas observações. Vamos fazer as minhas observações e a gente vai fazer os nossos comentários aqui, ok? Então vamos ouvir aqui então a fala desse irmão, né? A convocação que ele está fazendo. Segue aí, vamos ouvir. Se você é da Congregação Cristã do Brasil, vai até o final desse vídeo que Deus tem uma missão para você, especialmente para você que é de muito tempo na congregação. Você sabe que quem é da congregação há muito tempo entende o que é pecado de morte, ou pelo menos aquilo que a gente aprendeu como pecado de morte. Todo mundo tem alguém na família que pecou de morte da maneira que a gente aprendeu. Olha bem isso. Porque quando eu fui na Bíblia, lá em Mateus, Jesus fala que... Um exemplo, vamos lá. Jesus diz assim: o adultério é pecado, mas todo aquele que olhar para uma mulher com um olhar impuro já adulterou com ela. Ou seja, Jesus Cristo leva às últimas consequências, de modo que os discípulos falam para ele, Senhor, mas então nesse caso ninguém vai se salvar. E Jesus fala o quê? Verdade. Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Nós aprendemos que existe pecados de morte na Congregação Cristã do Brasil, nos anos 80 e 90. Muita gente saiu, muita gente se desesperou. Todos nós temos na família alguém que já passou por isso. Só que isso não é bem aquilo que a Bíblia disse. Você que é da Congregação Cristã no Brasil, eu sei que hoje os tempos são outros, inclusive saiu até tópico de ensinamento explicando da forma correta. Mas então quem tem na família, e se você percebe que a pessoa está triste, está desanimada, não quer voltar à comunhão da igreja, chega para ele, vai lá ler as cartas de João, o Evangelho de João e as cartas de João. Lá onde diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, tem alguém junto ao Pai, que é o nosso advogado, e intercede por nós. Chega para esse familiar, esse amigo, e fala: meu amigo, você se arrependendo, Deus vai te tornar como filho pródigo, com todas as regalias, com todos os privilégios. Jesus Cristo é o nosso advogado e Ele intercede por nós. Tenta ganhar se caso ele ainda não se achegou numa igreja ou num grupo, vai lá, conversa com ele, tenta ganhar ele. E diz para ele, sim, que se ele se arrepender, ele vai estar junto à grande multidão com palmas na mão, dizendo: digno é o Cordeiro e ao Senhor toda a honra e toda a glória, a Ele a salvação pertence. Que Deus abençoe vocês. Eu até entendo aqui o esforço do rapaz, né? A luta que ele tem aí para tentar recuperar o CCBano, que foi praticamente injustiçado com essa doutrina da morte que a congregação aplica nos seus membros há 100 anos, ok? Mas isso não funciona. E eu vou explicar por quê. Por que que não funciona? Primeiro, já começa pelo fim. Ele fala para você ir atrás e falar para essa pessoa: você vai estar lá na multidão, na grande multidão de branco, né? Só não configura mais na CCB. Isso que ele está falando é só o que o Marsola falou. Se você se sente perdoado, se Deus te perdoou, tudo bem. É você e Deus lá. Mas aqui você não configura mais. Esse é um dos problemas da CCB. As pessoas têm que ser acolhidas na igreja, elas têm que ser participantes da igreja. Elas não podem sofrer uma exclusão moral dentro da igreja. O que esse rapaz está fazendo aqui, falando e fazendo, eu já fiz isso muito na CCB, até um ponto que eu percebi que esses conselhos aqui, na verdade, são prejudiciais e não são bons. Eu não estou falando por causa dele, não é ele, eu não estou dizendo que ele é mau, não. Eu estou falando que não resolve e muitas das vezes até causam danos maiores. Eu vou contar aqui, a última vez que eu fiz isso, nós fomos fazer uma visita na casa de uma irmã que nós a princípio não sabíamos que era irmã. Eu estou falando isso na época em que eu era CCBano. E nós fomos lá porque ela era da congregação, mas não congregava mais. E fomos lá fazer visita para conversar com eles. E aí ela contou pra gente que ela adiantou o casamento, né? Teve a filha,
tudo, e isso foi muito cedo, ela era nova, mas casou, rapaz, casou, e a filha já estava com 13 anos naquela época, já estava com 13 anos. E aí eu falei tudo isso que ele está falando aqui, né? Eu falei que o pecado de morte não é isso, né? E que todos os pecados são iguais perante Deus, e Deus perdoa todos os arrependidos. Eu fui explicando tudo isso, e a gente conseguiu, né, libertar ela, e ela voltou a congregar fervorosamente como antes. Voltou para a igreja, congregando firme e tal, até que chegou um momento em que você quer ser útil na igreja, você quer fazer algo de bom na igreja, né? E aí ela resolveu, vou ajudar as irmãs da limpeza, né? Que todo dia de culto, no dia, na parte da manhã, as irmãs vão lá dar uma faxina na igreja. E aí ela foi comunicada que ela teria que conversar primeiro com o cooperador para depois fazer parte do grupo da limpeza. E aí no culto à noite ela foi conversar com o cooperador. Quando ela foi conversar com o cooperador pediu para ela a carta, porque ela tinha vindo de uma outra cidade, mas naquela cidade ela já não congregava mais, porque foi considerada, né, que ela cometeu o pecado da fornicação. E aí ela foi explicar para ele, irmão, não tenho carta. Aí explicou a situação, olha, foi assim, assado, era nova, era mocinha, né? Mas eu tô com meu esposo, nós casamos, hoje estamos casados no papel, tudo bonito, né? O cooperador disse, aqui não, você me desculpa, mas aqui nem varrer você pode. Isso foi um baita de um desprezo. Agora eu vou explicar para vocês por que esse trabalho não é bom, acaba sendo ruim. Porque esta pessoa estava na sua casa com as feridas curadas. Ela estava bem, sabe lá o sofrimento que ela passou na época a ponto de mudar de cidade. Mudar de cidade ao ponto de curar suas feridas. De repente vai lá o Josafá falar com esta moça para animá-la a voltar novamente a receber, e ela volta. Chegando lá, ela recebe outra porretada dessa do cooperador de adulto, ou seja, estava quietinha e acabou fazendo novamente outra ferida. Então, muitas pessoas que esse senhor e outras pessoas que ouvirem esses discursos forem atuar para tentar levar as pessoas de volta para receber, pode ter certeza, mais da metade vão apanhar de novo, vão sofrer de novo coisas que não eram mais necessárias estar passando por tudo isso. Né? Ou seja, não tem conserto isso daí. A CCB não tem conserto. Ao invés de você tentar colocar na cabeça das pessoas que o pecado de morte é um pecado inventado pela CCB, que o pecado de morte que fala nas escrituras, há pecado que não é para a morte, e há pecados que é para a morte. Lá fala de apostasia, aqueles que se afastavam de Jesus, não de uma denominação. Esse é o pecado de morte, ok? Então, ao invés de você colocar na cabeça das pessoas que ela ainda tem perdão, o melhor a se fazer é colocar na cabeça delas que a CCB não é a graça. É colocar na cabeça delas que elas podem ir para outras igrejas tranquilamente, que o Senhor Deus estará com ela. Deus estará junto dela, abençoando ela. O que importa é ela crer em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É muito melhor você ir para uma outra igreja, começar a sua vida lá, né? Principalmente dentro de uma igreja que seja cristocêntrica. Aí eu separei algumas falas dele aqui, ele falou assim, Deus tem uma missão para você. Eu acabei de dizer que essa missão, você me desculpa, não é de Deus. A missão de Deus, nós vamos na casa das pessoas falar de Jesus, de Cristo, não para tentar resolver um problema que a CCB criou. Esse problema que vocês estão abordando, tentando tratar, é um problema da congregação por conta da ignorância de não querer estudar a Bíblia. Isso aqui é o ônus de inventar essa maluquice de que não precisava estudar, que Deus dava todas as revelações. Tá aí, que revelação que é essa? Aonde desgraçou com a vida de tanta gente. Aí ele fala que esse era um problema lá na década de 80 e 90. Mentira, isso é desde a fundação da igreja da CCB. Tem tópico de ensinamento aqui de 1964, excluindo famílias inteiras. Famílias inteiras, tem tópicos, já falei sobre isso. Tópicos absurdos. Isso aí não é da década de 80 e de 90, não.
Isso vem desde sempre da congregação cristã no Brasil, né? Aí ele fala que já saiu um tópico de ensinamento corrigindo isso. Amigo, eu não me lembro de ter visto esse tópico, né? Pode ser que tenha, mas eu não estou lembrado. Mesmo assim, isso não resolve nada. Absolutamente nada. Porque eu te pergunto, os pecadores arrependidos têm liberdade na CCB? Porque uma coisa é você falar no tópico, ai gente, calma, Deus está na vida de vocês. E outra coisa é a prática. O que a CCB de fato está fazendo para isso? Nada. Absolutamente nada. Tem anciões aí com áudio aqui que a gente colocou de pregações dizendo que é pecado de morte sim. Tá? Então, esses tópicos da CCB, gente, na prática não funciona. Não valem absolutamente nada. Aí ele cita João dizendo para falar para as pessoas, diz para ela, filhinhos, não pequeis, mas se pecar nós temos um advogado. O CCBano não acredita nisso, querido. Isso está lá na Bíblia, ele sabe. Mas ele não acredita nisso, porque ele acha que ali está falando de outros pecados. De outros pecados. O pecado de morte, não. O pecado de morte é furunfar. Se você furunfar, ou seja, cometer pecados sexuais, você pecou para a morte. Que é um baita de um absurdo. Acabei de colocar esses dias aí agora o Cláudio Marsola falando isso numa reunião secreta, só na reunião secreta, que esse pecado que eles inventaram não é de morte. É um absurdo. Aí ele leu o próprio texto lá explicando, mas ele falou isso numa reunião secreta. Ele não veio a público. Eles não falam isso a público porque não querem pedir perdão, porque tem que assumir que é raro, né? E aí vão abrir a porta para muita gente. Eles não querem isso daí. Tá? Então tem, sabe, a CCB é dúbia, você não pode acreditar nela. O que ela fala aqui, ela não assume ali, né? E assim por diante. Aí ele fala, né? Se arrepender, Deus vai te tornar como todos, né? As regalias, né? E os privilégios. Ou seja, se você se arrepender, Deus vai retornar as regalias. Isso é mentira. Na CCB você não vai ter nada. O único direito que você vai ter ali é de usar o banheiro para fazer pipi, tomar água e dar coleta. Mais nada. Ah, existe uma exceção na minha cidade. Isso são exceções, gente, que estão fora da regra da CCB. Isso está errado. Se você tem um ancião que deu liberdade para alguém que pecou, né, por mais que eu acho que seja correto, mas ele está errado mediante a CCB. Ele está errado. Tem tópico de ensinamento da Congregação Cristã no Brasil de 1984 dizendo que se alguém andou pregando por aí que Deus perdoou, está errado e você deve se reconciliar com a igreja. Essa é a congregação. Então não venha com exceções. Exceções não representam a CCB. Aliás, só mostra que essa pessoa está em desacordo com a Congregação Cristã no Brasil, em plena desobediência. Então, depois da gente analisar isso e ver que o problema é a própria CCB, é a estrutura da CCB, é o sistema da CCB, por que você vai ficar nela? Bom, se você tem um carro que você sabe, o problema não é a gasolina, o problema não é o pneu que eu comprei, o carro é ruim, o próprio carro não anda, pipoca, né? O que você faz? Você troca de carro. O problema não são esses que você falou. O problema é o próprio sistema da Congregação Cristã no Brasil. E se vocês ficarem aí, é isso que vai acontecer com vocês. Dor e sofrimento. E com base no quê? Se fosse pelo menos com coisa que está escrito na Bíblia, joia. Mas não. São com coisas que foram inventadas pelos anciãos da CCB. Eu lamento, já chegou na hora de você tirar essa idolatria de dentro do seu coração. Ou seja, perder este amor pela CCB. E procurar uma igreja que realmente vai te instruir no evangelho. Porque se você morrer aí, querido, como milhares e milhões de pessoas que estão aí, vocês vão parar no lago de fogo, porque a Congregação Cristã no Brasil, ela simplesmente nega e combate o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se usando desses falsos ensinos. Espero que você acorde. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.